Olá a todos, e estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre o ato 2 dos Contos de Elora, da mesma forma que a gente fez lá no ato 1, a gente estava num barzinho, né, tudo uma maravilha, porém, sem a presença ilustre, né, do Marcelo, e agora temos também a presença ilustre da Thay, então, formatinho online dessa vez aí, vamos destrinchar, minuciar, e eu vou ser metralhado, provavelmente, por perguntas dos nossos queridos jogadores aqui sobre coisas que aconteceram, coisas que não aconteceram, deviam ter acontecido, e coisas que poderiam ter acontecido diferente, mas o grupo acabou fazendo acontecido de um jeito ou de outro. Resumo é isso, e falando dos nossos jogadores, né, vou iniciar aí para quem, de repente, pegou esse vídeo aí no meio do caminho, saber quem são as pessoas que estão jogando os Contos de Elora. Vou iniciar aqui pela ordem que eu tô vendo. Dieb, você primeiro. Fala galera, eu sou a Dieb, eu faço a Mag. A Mag, ela é uma guerreira meio orc, muito forte, de 8 anos de idade, porque ela acabou de fazer aniversário, hein? Muito bem lembrado. Próximo aqui o Mark. Oi pessoal, Mark Julio, eu sou eu personifico aqui o Zera da Jan, que ele é um paladino, warlock, e que teve uns problemas no meio da aventura aí, ficou meio fraco, meio, né, quase jogou morrendo, segundo a Kryptonita. galera. Exato, e aí tô tentando reerguer aí pra conseguir ajudar o pessoal a não morrer no final dessa aventura. Beleza, próximo, Marcelão. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Marcelo e eu faço o Tualin Arco de Carvalho, né, o nosso Ranger também do grupo e atual viúvo. Não é bem assim, mas tudo bem, a gente vai conversar sobre isso. Ah, não, olha só, Próximo spoiler. Próximo aqui o Silvio. Olá pessoal, eu sou o Silvio, eu interpreto o Colin, ele é um mago, o mago do grupo, e também diplomata, e tenta segurar a onda às vezes de alguns e outros do grupo pra gente não cometer tanta besteira, mas às vezes acontece e eu também cometo várias. É certeza que não dá certo. Será? E quem será que ele tá falando? Porque é assim que importa, né? E finalizando aqui, com chave de ouro, a noiva, a Thay. A chamuscada também. Aí, A queimada, né? Ao contrário da Daenerys, que é a não queimada, você é a queimada. No Eu caso. queimada. Eu me chamo Thay, eu interpreto a Arien, que é uma clériga da tempestade. Chegou aí pra estar protegendo a Mag, pra estar protegendo o grupo. Acabou noivando com Tualin, né? Mas, devido a alguns acontecimentos, eu fui conhecer o fogo e agora eu estou caída no chão e esperando aí pra ver se eu irei sobreviver e viver meu casamento, ou se eu vou estar indo encontrar o Marinho sem problema nenhum, mas se ele quiser me dar uma chance pra voltar, estarei aceitando, porque, poxa, muita humilhação. O primeiro episódio do terceiro ato se chama Noiva Cadáver. Uhum. Exatamente! Nossa, não, gente, não, vou... Caraca, Lembrando o episódio que- se chamará Carol. Lembrando que vocês estão frente a frente com o necromante. Mas eu não vou falar sobre isso mais, né? Eu quero só deixar informação aqui que nós também tivemos aí pela metade da campanha, né? A Fer, com a Meviri, ela voltou, né? Depois de não ter conseguido concluir com a gente o ato 1. E ela também não conseguiu concluir o ato 2. E vamos ver se a gente consegue comprar o passe dela pra ela não concluir o ato 3 também, mas... acho justo. Acho justo. Enfim, acho né? A justo. vida Manter adulta, a regularidade. Vida adulta, ela ferra com muita gente aí. Infelizmente, a Fer ela foi vítima 2 vezes aí durante essa campanha. Mas fica aqui a menção honrosa dela, que ela voltou e fez a metade do ato 2 junto com a gente. E finalizando aqui, nós temos o MD, que vocês não estão vendo aqui, mas ele tá controlando a nossa nave-mãe, e ele que vai ditar o ritmo dessa reuniãozinha do barulho que a gente tá fazendo hoje. Uma reuniãozinha muito carinhosa, como dá pra ver desde o começo, né? Exato, Pessoal. todo mundo com os nervos tranquilos, Não, sem preocupação sossegado. alguma pro ato 3. Muito amor dentro Todo do mundo grupo. triste. É abstinência o nome. Pessoal, temporada passada, principalmente na conversa que a gente teve, vocês comentaram sobre algumas coisas que foram muito específicas da história, situações muito específicas e talvez improváveis dentro de Barco Pirata, conversando com criança,
coisa que a gente revisita e pensa, putz, cara, se não tivesse isso, o que será que teria acontecido, né? O que vocês podem trazer dessa temporada, especialmente do personagem de vocês, de cada um, que vocês pensem, cara, eu acho que isso aqui mudou a vida do meu personagem. Isso aqui, pô, se não fosse isso aqui, eu acho que não teria ido pra frente, ou eu acho que eu poderia ter ido mais pra frente se não fosse isso. Cara, eu, como recém-chegado no ato 2, né, eu não tava no ato 1, e o meu personagem, ele literalmente no finalzinho ali, né? Você fez a última batalha no ato... Então, eu literalmente, se eu não tivesse sobrevivido a final da batalha ali contra o Verme de Areia, eu provavelmente não teria conseguido, né? Então, acho que esse ponto foi o ponto de mudança pro meu personagem. E que eu consegui, sinceramente, eu consegui pensar melhor no personagem, pensar melhor nas possibilidades dele e tudo mais. E conforme a gente foi desenvolvendo também com o Thiago, né, as conversas, ele teve conversas ocasionais com cada um, né, para poder desenvolver o personagem de acordo com o que ele pensou para a aventura também, né, e tal. Obviamente ele não ditou, ó, o seu personagem tem que obrigatoriamente fazer isso, né? Mas ele deu sugestões e ele conversou muito comigo nesse sentido. Então, cara, foi muito legal esse ponto pra mim, porque, cara, eu acho que esse foi o melhor personagem de RPG que eu fiz nesses anos todos dessa indústria vital, jogando o D&D e tudo mais. Então, jogou 3 vezes. Legal, muito legal. Agora. Mas eu acho que a evolução do Twalin em específico, a quebra de paradigma, na verdade, eu acho que é o fato dele ser um anão que não se importa com, digamos assim, a cultura anã conservadora, podemos dizer assim, Uhum. com a família tradicional anã. Não é... ele é o cara que... Ele pegou mais essa linha da natureza e até... o legal, né, de quando a gente tem essa liberdade de conversar com o pessoal para fazer... deixar eles encaminharem os personagens, eles acabam ajudando a gente a fazer algumas linhas interessantes, né, na própria história, que a gente pode até discutir um pouco mais pra frente, né, mas por ele ter decidido fazer um anão que era um ranger, que, né, gostava da floresta, gostava da natureza, do ar livre e tudo mais, me ajudou a fazer uma conexão que a gente fez mais pro finalzinho ali, de uma historinha, que na verdade os elfos e os anões, eles já tiveram uma certa aliança e tudo mais, e parte do ensinamento do Twalin, na verdade, foi em cima disso mesmo, ele sem saber. Acho que foi muito legal, acho que pro Colin, do ato 1 pro ato 2, primeiro porque ele era novato, no grupo já formado. Ele era um enviado do rei para auxiliar. Ele acabou ficando no grupo e se desenvolveu, e o personagem foi construído para ser sempre o mago que fica na torre, que fica estudando, muito ligado a protocolos, né, a seguir regras, e com o grupo ele teve que quebrar vários protocolos, teve que mudar várias vezes, e o mais importante, começou a se importar com as pessoas. Ele teve que enfrentar um rei, basicamente, bater de frente com um rei, para lutar pelo que ele acreditava e em nome dos aliados, né? Várias vezes em combate, em vez de usar uma magia de ataque, ele usou uma magia de cura para ajudar o grupo. Enfim, ele começou a se importar mais com as pessoas. Acho que essa foi a grande mudança do personagem, a evolução entre o ato 1 e o ato 2. Impressão minha, ou eu vi assim, quando falou em quebrar protocolo, uma certa pessoa deu um sorrisão, né, Jerry? Eu não. Não? Não tem nada a Imagina. ver com não, jamais. Cara, a evolução, a gente brincou, tem um episódio, uma sessão que a gente brincou que o Colin é o Sheldon da equipe, né? E isso que o Sil falou agora que faz todo sentido, né? Que você vê o arco do Sheldon no Big Bang Theory, é basicamente a mesma coisa. O cara que não se portava com os outros, era totalmente protocolar e tudo mais, e aos poucos ele vai meio que se amolecendo. Então eu sinto muito, tá? O Cunha já pegou... Já é. O Colin é o Sheldon da Nada de abraços, então, tá? Exato. E eu acho que a gente percebe muito que meio que um personagem acaba influenciando o outro, sabe? Porque, tipo, eu sinto
que essa loucura da Mag de, tipo assim, não ter muito freio, porque ela é uma criança, sabe? Então ela não tem muito essa coisa de, isso pode, isso não pode. E também, tipo, o próprio Zera, que tá, tipo, ele tá no momento, principalmente agora, né? De, tipo assim, ele vai fazer o que ele quer fazer e não tá nem aí. Então, essa coisa, tipo, a gente acaba influenciando um pouco o Colin a ceder pro nosso lado, mas ele também vai botando um pouco as rédeas na gente, porque a gente, assim, eu percebo isso muito na Mag, de, tipo assim, se fosse lá no primeiro arco, principalmente pelo comecinho, ela ia fazer o que ela quer fazer e pronto. E agora ela tenta encontrar um meio termo entre a vontade dela e o que o Colin, tipo assim, vê que é o melhor caminho, sabe? E é uma boa evolução de personagem que dá pra gente notar no ato 2, que lá no iniciozinho do ato 2, quando vocês foram resgatar a mãe da Meviri, vocês foram procurar o covil de Drows, os Drows armaram uma emboscada, a Mag simplesmente saiu correndo na frente, tomou flechada à torta e à direita, caiu no chão envenenada, não sei o que. Eu acho que aquele é um momento que a Mag, ela começou, tipo, a pensar, talvez não valha tanto a pena eu ser assim toda hora. Aí corta pro final, né, do ato 2, a Mag sendo diplomata com um Lorde devorador de mentes. Isso é justo tentar enganar ele. Cara, realmente a evolução do personagem tá ali, né? Afinal, ela fez aniversário, que no começo ela tinha 7 anos, agora ela tem 8, então, né? Dá pra ver que A evoluiu. maturidade chegou. E eu acho isso muito legal, porque isso é uma coisa que você percebe em uma criança, sabe? E foi muito natural, eu fiquei tipo, não, mas eu acho que ela aprenderia isso, aquilo. Foi tipo, eu fui indo no feeling e rolou. E eu acho que quando eu paro pra pensar assim, pra mim faz muito sentido, porque a criança, ela testa o limite. Ela vai tentar descobrir até onde dá pra ir, independentemente de qual seja o contexto. E a Mag, ela foi testando esse limite, tipo, opa, peraí, aqui eu testei e não rolou. Vamos fazer diferente. Então, tipo, pra mim faz muito sentido toda essa evolução. E respondendo a pergunta do MD, eu acho que um dos pontos de virada principais da Mag foi o irmão. Foi toda a descoberta, aquele mini arco que teve dali da Cituraf, de ir pra vila e ter que enfrentar o passado dela. Então, pra mim, ali foi o grande ponto de virada, onde a Mag realmente, tipo, não, peraí. Não dá pra só agir, eu tenho que pensar um pouquinho antes e tentar entender o que realmente tá acontecendo. Eu acho que o que pegou nesse momento, que foi algo que, né, não era nem um pouco planejado, que foi a necessidade do Mark ficar de fora um tempo, que foi bem nesse arco, e o Zero era tipo a pessoa que a Mag se encostava, podemos dizer assim, né? Se baseava pra fazer tudo. Apoiava, né? Uhum. E daí ela teve que se virar sem esse apoio. E aí, né? E aí você vê que até eu não sei se foi reflexo disso ou não, mas depois outras decisões que a Mag teve que fazer, ela sempre falava assim, eu acho que a gente tem que falar com o Colin primeiro. Que acabou ficando daí ali. Ela teve que trocar, falou assim, não, então pera aí, agora minha bússola moral é outra pessoa. Deixa eu pegar esse São gancho. os dois pais dela, é tipo quase um casal gay, assim, que adotou essa criança. Faz todo sentido. Two and a Half Men. Vamos lá. Isso. Two and a Half Orc. Exato. Quero pegar esse gancho pra perguntar, porque assim, ninguém aqui é o Yasker, né? Tem suas grandes capacidades de convencer pessoas. Talvez não. Mas teve algum momento no grupo em que vocês tiveram que, assim, ter aquela conversa pra falar, cara, vai ou racha, né? E alguém teve que, bater no peito e falar assim, não, confia que eu manjo o que eu tô falando. Ou tiver que convencer, tiver que ter aquela super reunião, chama na salinha pra conversar. Porque eu lembro que o Mark, na última, precisou fazer isso, né? Ele bateu uma decisão no peito, que foi uma decisão importante, e que no fim valeu a pena. Foi dos No piratas. ato 2, o Mark também tomou boas decisões, né? Sim. Sim. Várias. No ato 1 e no ato 2 eu tomei várias decisões, bati no peito e só fiz cagada. É isso. Mas eu acho que a gente teve também durante ali, quando a gente tava com os anões, né? E a gente teve aquele momento de tipo, e agora a gente
sai, para, vê o que faz, ou a gente vai ficar aqui e vai bater de frente. E a Mag, ela teve mais um grande momento de eu vou fazer o que eu quero e é isso aí. E ela falou, não, eu vou ficar aqui, tipo, a gente vai ficar até o final. E, de certa forma, talvez essa teimosia toda tenha sido o que nos levou a não precisar enfrentar um ninho de beholders, né, mestre querido? Assim, né, eu acho que a gente conversou, acho que no final da última sessão, meio que por cima, né, mas aproveitando o gancho, aquela parte com o Devorador de Mentes, né, com o Lord Illithid, que obviamente, né, eu fiz dando uma piscadela aí pra todos os fãs de Baldur's Gate 3, era pra ser o arco final do ato 2, né? Imaginando que vocês iriam bater de frente com ele, ia ter toda uma aventura, podemos dizer aí, né, ali em Umbreterra, tudo mais. Só que como vocês foram pro lado da diplomacia, e sinceramente eu acho que era a melhor decisão mesmo, né? Aí eu tive que mudar um pouquinho aí o planejamento, né? Tanto pro fim do ato 2 quanto pro início do ato 3. Acho que não por muito pro Tualin, né? Se fosse depender do Tualin, acho que ele iria pro combate. E aí Visto que aí com talvez os patriotas dele ali, né? talvez isso eu tenha visto, pelo menos, que foi a questão mais tensa que teve no grupo aí, respondendo, né, o MD, que foi o Tualin indignado que, né, o resto do grupo tomou uma decisão sem ele, que na verdade, né, impactava diretamente os anões. E fez todo sentido. Né? Foi a impactava decisão a relação do dele com a Colin, família, né? do Colin com a Mag, que tava lá, né, e o Zero também, bem no momento, ou a gente decide A ou a gente decide B, Sim. e a gente precisava pensar, e a gente foi meio que fazendo os cálculos em tempo real, e falou, ó, cara, se a gente ceder e fizer o acordo, a gente consegue salvar todos esses anões que estão aqui. Depois a gente repensa e vê o que a gente vai fazer depois. A gente precisava resolver ali naquele momento. Eu acho que isso. E depois veio a repercussão do Tualin se sentir traído pelo grupo, por ele não ter sido consultado, por ele ser o único anão do grupo e presente naquela civilização. E até a gente conversar, explicar, e até a gente chegar a um tempo, passou algumas sessões pro Tualin realmente, tipo, entender, mas mesmo assim não aceitar. Ele falou, tudo bem, eu perdoo vocês, mas vamos seguir aqui, mas não vamos falar mais disso, entendeu? Tipo, meio que assim, sabe? Eu tentei no momento que eu tava. Porque, assim, né? A gente joga RPG, a gente acaba entrando no personagem, a gente acaba entrando na psique do personagem, né? Mais do que a gente acha, né? E mais do que a gente imagina. Então, na hora, eu fui muito instinto mesmo de pensar aquele tipo de situação acontecendo comigo em relação, sei lá, minha família, amigos, enfim, o que seja, né? Então, eu acho que a reação natural mesmo do Tualin seria essa mesmo. Ele chegar e falar, racionalizar naquele momento, anões sendo como são, né? Sendo pessoas, criaturas muito emotivas, né? Criaturas muito passionais, né? Ele racionalizar naquele momento e falar, não, tá certo, é isso mesmo, acho que foi a melhor decisão do momento, tudo bem não ter me consultado, talvez não fosse condizer com o meu personagem, né? Ainda mais que eu quando eu me propus a criar o Tualin, a criar esse personagem e tudo mais, eu queria fazer ele o mais próximo possível e pegar elementos da minha própria natureza também, né? E eu acho que a gente acaba empregando isso no desenvolvimento de personagens, seja no próprio RPG de papel mesmo, papel e caneta, seja no videogame, enfim, né? A gente acaba tomando ações que condizem um pouco com a nossa própria natureza mesmo, né? Então acho que aquela reação ali foi a mais natural possível que eu consegui ter e eu fico feliz com o desenrolar, né? Acho que foi interessante do que simplesmente, não, beleza, tá tudo certo, acho que é isso mesmo, né? E é legal até falar na questão, assim, da dinâmica do RPG de mesa, né? Do como é bom a gente ter uma mesa com jogadores, primeiro, né? Com uma
experiência, eu digo assim, experiência não do RPG, mas uma experiência de vivência mesmo, de saber como se portar no jogo e se portar na mesa com os companheiros. Ou seja, a gente tem uma cumplicidade na mesa, né, entre todos os jogadores, que a gente pode fazer uma discussão da mesma forma que foi ali do Tuarem com o resto, e acabou a sessão, tá todo mundo dando risada e às vezes dizendo assim, cara, é isso aí, mano, é isso aí, sabe? Dependendo, tem pessoa que não sabe dividir, né, as duas coisas quando joga RPG, e aí que às vezes dá um probleminha ou outro nas mesas. Então, ter uma mesa de jogadores, né, que conseguem trabalhar dessa forma é o que o mestre mais deseja, cara. Então, foi muito bom, foi muito legal ter aquela sessão com aquele clima tenso, pra no final a gente tá todo mundo dando risada e achando o máximo que aconteceu. E eu acho legal isso, que eu não sei se as pessoas que assistem, todo mundo joga RPG, mas isso é uma coisa que pra mim é muito legal, que é muito diferente da vida do jogador de RPG de mesa, papel, caneta e coisa e tal, com o jogo de RPG, computador, videogame, né? Porque aqui a gente tem liberdade pra tomar algumas decisões que são complicadas, que são vida real. Às vezes a gente tem tipo, cara, a gente vai ter que fazer um sacrifício com a felicidade de um amigo, de um colega nosso dentro Com a do jogo. esposa. Exato. Fizeram, hein? Exato, né? Às vezes vai sacrificar ali a noiva, né? Não, e até, né, Mark, pensando no próprio Zera, que assim, você foi muito julgado por ter feito aquele pacto, né, pra virar o Warlock também, né, virar o bruxo também. Exatamente. Sendo que pra mim era a decisão mais clara, a coisa que fazia mais sentido dentro do contexto que se tinha ali. E principalmente dentro do lore do meu personagem, pra mim fazia muito sentido. Sim. Que eu tô tentando acabar com o fim do mundo, que faz parte da construção do meu personagem. Uhum. Então eu precisava de mais poder. Sim, Então, e daí é aquele negócio, é que a gente fica um pouco agoniado, porque eu lembro assim, que você foi escorraçado pelo grupo quando você escolheu isso. E no fim da sessão tava todo mundo dando risada de volta. Então isso é muito legal, sabe? Quem vai cancelar os canceladores? É isso aí. Eu lembro muito dessa sessão de estar todo mundo tipo assim, nossa, eu não acredito, Zera, que você fez um pacto, você deveria conversar com a gente antes sobre esse tipo de coisa, que absurdo, você meteu um pacto, assim, agora, o que vai ser do grupo? E aí terminou a sessão e a gente tava tipo, caraca, Mike, meu Deus! Que ideia! As ideias, Entendeu mano! que era a melhor Muito legal. decisão também, mas tipo, eu acho que é muito legal que não só a gente tem essa maturidade de separar, mas que a gente consegue visualizar que talvez os nossos personagens não concordariam e veriam dessa forma que, tipo, a gente tá achando incrível e os nossos personagens vão ficar tipo, meu Deus, não, isso é horrível, totalmente errado. E o mais engraçado, eu comentei isso com o Mark quando ele jogou a ideia pra mim, né, no final do Atom. Que vocês sabem, né, eu conversei com vocês, eu não lembro se eu comentei isso também quando a gente fez o resumo do Atom. Inclusive, quem quer ver, né, o resumo do Atom, vai lá no YouTube da Black Company, dá uma olhada lá, que a gente tem esse vídeo lá também na nossa playlist. E que eu já comentei, né, que pelo menos assim, o início dessa campanha, eu estava jogando com outra mesa também, né? E na outra mesa também teve um paladino que fez o pacto com a mesma Lorde Demônio lá, a mesma, na verdade é uma general, né? General Demônio, que o Mark fez com o Zera, sabe? Então, pra mim foi uma coincidência enorme, sendo que em nenhum momento eu extinguei nenhum dos dois a fazer isso, sabe? Era simplesmente o caminho natural do que o jogo tava pedindo naquele momento. Uma coisa que o Marcelo falou e que eu acho que é interessante a gente trazer, inclusive já estava no roteiro, eu vou adiantar, tendo jogado já por algum tempo, eu não vou perguntar o quanto de vocês tem no personagem, porque vocês já falaram isso, eu acho que isso é comum de a gente fazer, mas o quanto do que o personagem de vocês passou durante a história, talvez ensinamentos, talvez situações, vocês conseguiram ou talvez repararam que possa ter sido incorporado nas atitudes de vocês, tipo, normalmente, assim, pô, cara, alguma reação que você teria dentro da história ou alguma coisa que você sentiu lá, que você levou, pô, cara, talvez no fim das contas isso sirva na vida real também, algo assim. Eu acho que pro eu meu não faço lado... pactos fora da... Não faça pactos primeiro. Não, Calma aí também.
Mas eu acho que pro meu lado, Eu eu não acho que sei. é Depende, muito... tem um vendendo a vida aí agora. Sei lá, não sei. Exatamente. Mas acho que pro meu lado, acho que é muito mais ter flexibilidade com outras pessoas, sabe? O meu personagem é um anão, né? E costumeiramente, dentro de mundos fantasiosos, anões e elfos têm uma certa rivalidade, né? Olha a ironia. Mas e a gente tinha uma companheira elfa, né? Antes da Arya entrar, antes da Tai chegar, né? A gente tinha uma outra companheira elfa e a gente entrou num ninho de Drows também. Então, naquele momento, era um. Foi um momento que eu tentei aprender, fazer com que o meu personagem aprendesse a conviver com o diferente, porque foi exatamente para isso que ele saiu da família dos anões, né? Da vila dos anões, né? E tudo mais. Ele abandonou toda aquela crença de viver e morrer pela pedra. Eu falei muito isso com o Thiago, né? Durante as nossas conversas. Que o meu personagem ele não queria morrer pela pedra, né? Nem viver por ela. Ele queria explorar o mundo, conhecer outras coisas e tudo mais. E eu acho que isso faz parte também, essa convivência com elfos, entrar num ninho de Drows também, que são elfos negros e tal, ele ter essa tolerância, acho que tolerância também não seja a palavra certa, mas esse respeito ao diferente. Acho que e isso a gente conseguir levar para nossa vida pessoal também, eu acho que é muito importante, né? Porque nem todo mundo, né, vai concordar sempre com o que a gente fala, ou com o que a gente acha, nossas opiniões e tudo mais. E a gente tem que sempre aprender a respeitar o próximo, né? Com opiniões diferentes, com visões diferentes de mundo, né? E principalmente aprender a aceitar o diferente, né? A sair um pouco da nossa bolha. Até a casar e aprender. com o diferente. Exato. E foi muito legal isso, porque acho que foi um dos grandes ensinamentos que eu tive na vida e tudo mais, foi exatamente isso. Porque a gente cresce com uma visão muito limitada, né? Da vida, das coisas, e eu acho que conforme a gente vai desenvolver, eu já tenho 42 anos, então é algo que a gente vai aprendendo naturalmente assim na vida, a ter respeito com o diferente, a ter, né, essa convivência com o diferente, principalmente uma convivência fora da nossa bolha, né? Acho que isso é interessante, né? Quando eu pensei em montar a Arryn, né? Eu pensei em montar a Arryn com base no que eu fiz dela em Baldur's Gate, com as decisões que ela tomava. E aí, quando ela foi introduzida nos contos, eu dei aquela estudada sobre a história dela, mas eu quis trazer para minha personagem uma coisa que a minha psicóloga sempre falou, tipo, tenta observar mais as coisas ao seu redor, porque quando você observa as coisas, até das decepções você tira lições. E aí a minha personagem, ela veio com uma proposta de meter o louco, mas durante todo esse trajeto, tipo, ela teve que observar mais, porque ela não conhecia ninguém, ela não estava ciente do que estava acontecendo, só foi dada uma missão para ela, e durante todo esse percurso ela observou, para não tomar as decisões precipitadas, para atender o que tinha sido pedido, mas entender também principalmente esse ponto, tipo, lidar com as diferenças, lidar com pessoas diferentes e olhar ao redor. Porque quando você olha ao redor das coisas, quando você, por exemplo, tá ali num momento de oração, vamos supor, a Arryn, ela tenta buscar muito esse vínculo com Deus dela, ela tenta procurar respostas, e nem sempre essas respostas vão vir, é uma coisa que a gente tem muito na vida real. A gente procura, ou na nossa crença, ou sei lá, de alguma forma a gente está sempre procurando respostas para algo, mas a gente não observa ao redor. E aí a Arryn, ela busca essas respostas, ela obtém essas respostas de formas diferentes, nem sempre essas respostas é da forma que ela quer, mas ensina ela a lidar com as situações, ensina ela a conversar. Tanto que assim, o noivado, né, com Tualin aconteceu de uma forma completamente aleatória, com base numa resposta do Deus dela, né? A gente tinha que... Ele veio conversar comigo sobre o Zera, contar a situação do Zera e o que eu vou fazer para poder resolver a situação com o Zera.
vou ter que falar com o Tualin. E aí, com base nisso daí, eu falei, pera, aí a gente vai ter que... Vamos observar aqui o cenário, vamos dar uma trabalhada no cenário. E aí, do tanto que a gente foi construindo e analisando a situação da psique do Zera, analisando tudo que estava acontecendo, as batalhas que iriam acontecer, ele tá perdendo ali a fé dele. Eu tive que aprender a aceitar uma diferença que talvez, por exemplo, o meu povo não aceitaria, assim como o povo do Tualin também não aceitaria. E não era uma coisa, tipo, muito agradável. No início, tipo, era uma situação que a gente tava meio que relutante e que não daria certo. Tipo, a gente já tava preparando pra, olha, vai ser só por conta disso daqui. Só que na construção do cenário, observando as coisas, conversando, conhecendo e desenvolvendo, acabou que aconteceu o casamento mesmo. Foi uma construção de diálogo muito bem feita na medida que a gente estava ali se entrosando. Quando a Arya e o Tualin vão ali, tipo, estão na frente da árvore e eles começam a buscar as respostas para as situações em si, eu olhei para mim e pensei, cara, é isso que eu tenho que fazer comigo. Eu tenho que olhar mais para dentro de mim e eu tenho que observar o que está ao meu redor. Porque se eu não observar o que está ao meu redor, eu não vou ter resposta para nada do que eu quero. Então, a Arya, ela me trouxe muito disso, tipo, olha mais pra si e olha o que vai te beneficiar, porque aí no que te beneficiar, você vai beneficiar quem tá do seu lado. Você vai olhar de uma forma mais expandida e aí você consegue enfrentar as coisas de frente. Você vê que você não vai estar sozinha. Você só tem que olhar pra si com mais carinho e pensar que assim que você fazer isso, as pessoas vão conseguir andar no mesmo ritmo que você. Aí, na hora que a minha filha decide fazer isso, ela é chamuscada. Olha que legal. É chamuscada! Eu só quero dizer, cara, que eu jogo RPG faz 20 anos. 30 anos, meu Deus. 30 anos. Já fazem Sim, 84 anos. Exatamente. Não faz as Faz contas que 84 machuca. anos. E, assim, Só tá me sentindo uma criança aqui de novo. eu nunca, por mais que eu tenha jogado e, né, muitas vezes mestrado, eu nunca tive um romance em uma mesa que eu mestrei. E essa primeira vez que eu tive foi tão natural, foi um jeito tão... Tipo assim, não foi forçado, no começo era uma brincadeira, era uma piada, né? E... Né? Até pra desviar a atenção da Mag, né? A Mag isso. não podia saber e tal, aí a gente acabou... Mas assim, ele foi se construindo de uma forma que foi totalmente improvisada, tá? Se alguém tá pensando assim, não, eles combinaram isso, não é? Na última sessão, antes da batalha, vamos casar. Não foi nada combinado, a gente Foi na hora. Na hora a gente inventou e começamos a fazer o casamento ali. E foi o diálogo, tá? Foram os votos. Inclusive, eu falei, gente, quando eu casar, quem vai fazer meus votos de casamento vai ser o Marcelo, cara. Porque não tem jeito. Eu sou criativa, mas os votos do Marcelo, os votos do Tualha, eu falei, não, quem vai... Eu quero casar só pra eu falar, Marcelo, ajuda aí, dá uma ajudinha aí, pelo amor de Deus. Caneteia pra mim aí. Não, mas os teus também foram muito legais. Senhor dos Anéis, graças a Deus. E, enfim, foi muito, muito legal participar desse crescimento. E assim, querendo ou não, né, por mais que a gente tenha 50 sessões, nós temos sessões mais reduzidas, né? Tanto pela proposta nossa desde o início, né? Quanto, né, pra quem não sabe aí, a gente tem... quando a gente grava, a gente tem um horário limite pra terminar, gente. Por isso que às vezes, de repente, né, você que acompanha, a gente pode pensar assim, nossa, esse final foi meio corrido. Às vezes a gente tem que correr mesmo por uma questão profissional, tá? Tem gente que precisa sair na hora que Voltamos pro vida adulta? Assim. Voltamos aos pactos, é isso? Então, os pactos do Mark, né? Os pactos do Mark lá. Pactos do Mark. Mas o legal é que, por mais que seja né, sessões mais curtas e tal, nós fizemos 50 sessões, querendo ou não, se a gente pensar em tempo de passagem do jogo e tudo mais, não se passou tanto tempo desde que vocês estão juntos, né? Então, ver crescimentos de personagem sendo feito de forma tão natural, né, nada forçado, mesmo em tão pouco espaço de tempo, é muito legal. De novo, né, bater na tecla de a gente ter uma mesa muito boa aqui, com gente muito boa jogando.
Eu queria... Bom, pode falar. Eu queria responder a pergunta da Emília também, porque eu achei vocês muito bonitinhos. Ah, e o que eu aprendi com o meu personagem. Eu te amo, Gente, Eu aprendi a A dar Jeb- porrada. a eu Jeb aprendi aprendeu a uma ficar coisa brava. com a Mag. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de falar não pras pessoas. Assim, eu me sobrecarrego, sabe? E eu faço muito além do que eu deveria às vezes. Eu sei. E isso às vezes até prejudica a qualidade às vezes das coisas que eu quero Até da entregar, porque dicção, eu tenho né? Prejudica até da também. dicção. Eu comecei a falar igual a Glinda do nada, prejudica. E. Eu só E, quero essa assim, referência. então, assim, e eu gosto muito sempre de agradar as pessoas, de, tipo, eu não gosto nunca de ter nenhum tipo de conflito, de nada, então eu sempre tento fazer tudo da maneira mais polida, mais organizada e mais tranquila possível. E com a Mag eu aprendi que nem sempre eu preciso agradar todo mundo, sabe? Essa coisa de, tipo, às vezes você tem que falar não pras pessoas, às vezes você tem que fazer o que você quer fazer e é isso, sabe? Tipo, a vida não vai ficar te esperando. Então, com a Mag eu aprendi a ser um pouquinho mais porra louca e eu sou muito grata por isso, porque eu precisei interpretar a criança pra entender que nem sempre a gente precisa ser 100% adulto e pra mim isso é maravilhoso, assim. Mas eu, ao mesmo tempo, tenho muita dificuldade de fazer a Mag, gente, porque é muito difícil você fazer um personagem com 8 de inteligência. Porque às vezes você tem uma ideia incrível e você fica Não tipo, pode a minha falar. personagem nunca pensaria isso. E Mas- algumas vezes na sessão, inclusive, eu combinei com o Thiago, tipo assim, Thiago, eu posso rolar um dado de, tipo, sabedoria ou de inteligência pra ver se talvez ela teria esse insight, assim, por acaso. Vai que ela teve uma ideia louca. E muitas vezes ela não teria. E aí eu rolo e fico, não pensa nada, não. Eu ia Segue em frente. Eu ia comentar exatamente isso, Jeff, porque eu acho muito legal, né? De novo, eu vou ficar rasgando seda pra vocês, né? Que é muito legal Rasga sim, filho, é legal. ter esse tipo de maturidade na mesa, né? Tipo, a pessoa sabe que o personagem dela não teria uma ideia mirabolante, mas vamos botar no jogo. Tá, beleza, ela teria, vamos rodar um dado pra vocês. A ideia partiu da Jeb, né? Não fui eu que quis restringir nem nada. Então é assim, essa incorporação, né, dos personagens que cada um tá jogando é muito legal de ver. É muito legal de mestrar, né, o pessoal que joga dessa forma. Sim. Aliás, eu acho que é muito importante. Desculpa eu cortar. Tranquilo, vai. Eu acho muito importante frisar que o Thiago, como mestre, ele dá muita liberdade, obviamente, dentro das regras, né? Ele não quebra a regra, mas ele dá muita liberdade dentro das regras pra gente jogar da nossa forma, interpretar da nossa forma e tudo mais, a fazer testes como a Mag fazia, né? Do tipo, Matt, eu posso ver se meu personagem teria esse tipo de insight? Rola um dado. Né? Será que a gente poderia fazer isso? Vamos ver, vamos testar, vamos fazer um rato. Então ele dava, dentro das regras, ele dava muita liberdade pra gente, sim. Então, acho que o que é difícil às vezes, cara, que a gente já. Quem joga RPG há muito tempo já passou por mestres e mestres, né? Então. Assim como, Thiago, admita que essa é a sua melhor mesa que você mestrou. Né? Posso admitir? Não, Pode falar mesmo, entendeu? Pode falar, pode falar. Não tem Teve nem casamento. comparação. Teve casamento. Foi a única mesa que eu já participei que tem casamento. Olha aí, veja só. E, tipo assim, trazendo esse gancho do que a Jeb falou, da questão de como viver, tem uma coisa que a gente nunca para pra pensar. A gente nunca tá pronto pra viver nada. A gente não tá pronto pra entrar numa batalha, a gente não tá pronto pro que vai acontecer nos próximos 5 minutos, 10 minutos da vida. E a gente só tá pronto mesmo na medida que a gente vai se desenvolvendo. Então, se a gente for esperar ficar pronto pra alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer nada. Porque o tempo de ficar pronto é o tempo que a gente tá fazendo. E se a gente for esperar algo ficar tipo assim, ok, pode começar, não vai começar nunca porque o tempo já passou. Então, é aproveitar, é viver, tipo... É que nem quando você vai passar um cartão de crédito e, assim, você já tá ali no limite do limite. Aí você pensa bem assim, passou, é um problema para eu do futuro. As parcelas é para daqui... Mês que vem é pra pessoa do mês que vem, entendeu? Agora não, agora eu só quero viver. Então, assim, a Mai, ela tem disso. Tipo assim, vamos fazer e vamos fazer, não tem jeito.
né? É entrar e vai, a gente porrando, a gente porrou bruxa, entendeu? Exatamente. A gente teve que negociar, barganhar. O meu primeiro 20 natural foi com 0 de persuasão. E foi para negociar os negócios. Tipo assim, para negociar arma. Para negociar arma, não. Foi para negociar estadia. A estadia Isso. a gente conseguiu aí, entendeu? A gente não tinha nada. Eu não tava pronta para fazer uma negociação dessa e sair um 20 verdinho ali. Com 0 de persuasão. Inclusive, gente, eu vou fazer pegar essa informação e fazer um parênteses aí um pouquinho aí do assunto, que se tem uma coisa que eu tenho notado nessa mesa que tem sido muito legal, é aquela história de que no RPG os dados contam a história, né? Eu acredito muito nisso. Ajuda, velho. E, cara, o que teve de dado rolado, né, nessa campanha, assim, que foi divisor de água, é um negócio impressionante, cara. Assim, tanto pro pior quanto pro melhor, né? Tanto 1 quanto 20 ali. Queria muito ter podido tirei o acertar pior mais 20. Eu queria ter acertado mais as minhas rolagens. Mas assim, Meus esse é um rolamentos, sentimento. na real. Esse é um sentimento que todo jogador de RPG tem, né? Sempre tem aquela sessão que você não acerta nada. Mas, assim, eu acho que em momentos cruciais sempre deu certo. E, assim, não é nada... Cara, os dados estão ali no sistema. Vocês estão... Na hora que a gente tá jogando, tá sendo gravado, tá todo mundo olhando ali. Não tem maracutaia nenhuma, né? Realmente. Então... É só o mestre que às vezes ali, ele tem o hack dele, que de vez em quando tira 2, 3 20 seguidos e tal, né? Até queria ter, mas não sempre tem. tá pedindo O cara aí. que é programador. A gente tá sempre pedindo aí pra ele abrir a tela, ele nunca abre, cara. Eu tenho Nunca pra abre. mim. Ó, eu tirei um 20 natural em persuasão. Agora, no último episódio, eu tirar um 20 Não, então... e ainda me lascar. Deixa abaixo. É aí que eu queria chegar, né? Que é o seguinte, né? Dando spoiler aí pra quem não viu... Eu vou deixar o mínimo possível, né? Mas vai ser um mini spoiler aí pra quem ainda não viu a última sessão. Chegou um momento onde todos os jogadores tinham que rolar ali uma salvaguarda de sabedoria. Só que eu falei pra eles, ó, vocês vão querer não passar, vocês vão querer falhar. Porque, né, o passar significa que vai ser algo ruim. Ou seja, tinha uma possibilidade, por mais que o CD, né, fosse bem alto, tinha uma possibilidade de todo mundo passar. E se todo mundo passasse, tava todo mundo lascado. E, óbvio, né, eu tinha uma ideia por caso isso acontecesse? Tinha, mas, enfim, né. Tinha que ser muito azar pra isso acontecer. Agora, também tinha o caso de todo mundo falhar e tá tudo bem. Agora, falhar a recém-casada, sabe? Não tinha como scriptar isso, gente. Não tinha como, E sabe, só roteirizar. Só ela falhou. E só Só ela. ela falhou. Exatamente, só Só ela. o meu. E Nunca- o pior, se vocês voltarem lá no episódio e verem o mapinha da batalha, tá ela e o Tualin. Um lado do outro. E o Tualin, ele tá paralisado. Então o Tualin paralisado viu a Arya pegando fogo e caindo no chão inconsciente. Cara, não tem como roteirizar isso. É só dar Pior que jogando, cara. veio a cena na cabeça, uma cena bem Larian, bem Baldur's Gate, entendeu? Aquela Nossa, cutscene. Sim. Aquela cutscene, tipo, você olha pro lado, tu olha paralisado, só a Arya olhando pra trás e... Aham. Nossa. Mais ou menos equivalente a você jogando com o Dark Urge e aceitando a Alfira no acampamento e acordando no meia-noite sem saber o que aconteceu e de repente suas mãos estão ensanguentadas. Isso. Veja só você, né? Pessoal, eu quero Nunca- pegar esse nunca- gancho de nunca- surpresa nunca de o pode que falar. aconteceu, o que o Thiago estava planejando, o que não estava planejando. Spoilers que o próprio mestre me deu, que é coisas que não estavam previstas, porque eu falei com vocês sobre o que vocês pensavam que poderia acontecer, o que pensavam que não poderia acontecer, o que mudou pra vocês dentro do próprio personagem, da história. Mas eu quero saber do Thiago, o que... Pô, eu queria muito que isso acontecesse, não aconteceu, ou tipo assim, cara, tava pensando numa coisa, sei lá, era uma estrada com uma única mão, só dava pra ir pra frente. Alguém resolveu enfiar uma cara numa moita, o que eu vou fazer? Discorra, por favor. Cara, ó, pensando rápido aqui, né, pra não ficar muito tempo, até ela
Se pudesse, pegava um chá já, um achocolatado pra ouvir, né? Lá quando a gente fez a nossa conversa sobre o ato 1, eu tinha comentado que eu queria explorar algo da Mag e que não deu tempo, né? Porque, querendo ou não, o ato 1 a gente teve que correr um pouco. Que era exatamente a questão do irmão dela, né? Que a revelação do irmão dela viria antes, mas consegui encaixar ali no meio e, cara, aconteceu muita coisa junto ao mesmo tempo naquela hora, né? Então era o arco do Colin que tava rolando, o arco do Zera e o arco da Mai que caiu no colo, sendo que tinha também a possibilidade do Tuanin ter ido ver os pais antes ainda, né? Então, ficaram 4 coisas jogadas ali para todo mundo resolver em cima da hora, e vocês tiveram que, digamos assim, né, se dividir da forma que deu. Acho que funcionou bem. Mas 2 coisas, assim, que eu consigo pensar. Foi, primeiro, a ideia de como vocês voltariam para Zoessa depois de vocês estarem lá, né, entregarem a criança lá em Melquiadar, bem no início da... Eu falei para vocês lá sobre um mago, que vocês teriam que conhecer o mago, entregar algo que ele não tivesse, né? Tinha toda uma dinâmica, tinha uma dungeon, tava tudo pronto, assim. Aí vocês pegaram o teleporte da mãe O bicho que a gente pegou pra levar pro mago. Ficou com o rei. filhote de... Ficou com o rei, lembra que o rei ele falou que ia guardar... É mó grana no mercado negro. Não, ele falou assim, quando vocês voltassem, se vocês fossem lá pra conhecer o mago, né, os abadias, você pegaria e levaria pra ele. E assim, o arco final, gente, do ato 2, no começo, não era vocês irem enfrentar o Garnax lá. O Garnax era pra vocês terem acabado com ele lá quando era pra entregar as crianças da Zete. Era pra vocês irem junto com o Zera. Só que como o Mark teve essa questão, né, que ele teve que se ausentar e a gente teve que andar com a história dele, então todo o arco dele ter ido pro inferno, ele ter sido torturado e tal, primeiro, tá? Foi ideia do Mark, ok? Eu, não. Os caras, nossa, que mestre... Hã? Oi? Ficou legal. Não, ficou ótimo. Então, assim, que depois o cara vai falar, não, é que o mestre é muito ruim. Não. Foi tudo ideia do Mark, tá? Mas, assim, eu tive que mudar daí meus planos, né? Então, óbvio que vocês teriam que enfrentar o Garnax em algum momento. Porque antes, a minha ideia era que o último, digamos assim, o chefão do ato 2 seria a Lady Arachna. Vocês iam ter que ir atrás dela pra conseguir o panteão. Né? Mas aí aconteceu que o Garnax precisava morrer, realmente. Não tinha como, depois do que aconteceu, depois toda a ideia do Mark. Então, cara, foram algumas sessões a gente passou sem eu saber como é que a gente ia terminar o ato 2 aí. Eu tinha que ficar maquinando depois de todas as ideias do Mark, assim. Vocês iam, pra enfrentar a Lady Arachna, vocês iam voltar com esse mago abadias e tal. Então, no fim, acabou o ato 2, a gente vai pro ato 3, vocês não conheceram o NPC, que foi o NPC favorito da outra mesa, que é o Abadia. Então, basicamente, traduzindo, o que deu errado foi eu. Não necessariamente. Não, tô brincando. Não necessariamente, porque assim, você conhecia o cara antes, vocês arranjaram outra forma de ir embora. Vocês nem conheciam ele. Eu ia ter que forçar uma forma pra vocês conhecerem ele, pra daí fechar o ato 2. Mas daí eu acho que vocês, né, por conta de toda a carga da história do Zera, por conta da necessidade da saída do Mark ali temporariamente, deu uma história muito melhor do que a que eu tinha planejado. Bom, parabéns, Mike. Ganhou uma estrelinha. Quero falar de história. Um ponto de inspiração pra você aí, ó. Toma aí. Quero falar de planejamento de história. Óbvio que eu não quero que você dê spoiler, porque spoiler é ruim. Eu já tomei spoiler de Stranger Things antes de começar a assistir. Mas quero saber o que esperar pra próxima temporada. Pede desculpa, Silvio. Thiago. Pede desculpa. Olha, próxima temporada é o seguinte: os jogadores sabem por baixo aí, mas já, né, deixando aberto pro público. O ato 3 ele vai ser curto, tá? Ele vai ser mais curto que o ato 1. A não ser que, nossa, sei lá, vocês consigam de alguma forma, como o MD falou, né? Não, tem um caminho, mas vocês conseguiram colocar a cabeça numa moita e sei lá, né?
Sim, a gente vai dar teleporte na frente do necromante e vai conhecer o Mago dos Abadias. Isso, Olha aí. boa ideia. A gente volta o save point pra fazer a decisão Boa. diferente. Não, Renan, assim, ih, Aren morreu. Só volta o save point. Pode save point. Eu queria dar um F8 aí. Mas, sim, o que vai acontecer é mais ou menos o que está... o que está esperado ali pelo fim do ato 2. Eles precisam levar o Misha, né, que é aquela criança que eles conseguiram salvar lá no ato 1, sem conseguir levar ele pro plano dos deuses, né, pro panteão dos deuses, né, no plano celestial, para ele tomar o lugar do pai dele, né, que é um deus, que era um deus, né, no caso. E então a missão ainda é a mesma. O problema são os percalços que vocês vão encontrar no caminho. Perfeito. Bom, ainda falando de futuro, e não quero que ninguém role nenhum tipo de dado agora para ver o futuro, porque a gente já tem essa informação. Próximos... Não vou chamar de produtos, próximas campanhas. Eu não queria falar campanha, mas próximos produtos, próximas histórias, o que a gente pode esperar de coisa para... O que o pessoal que assiste pode esperar, né? Encontrar a mais a partir de agora, dentro da Black. Beleza. Então, como eu falei, né, o ato 3, ele finaliza esse arco aí dos Contos de Elora. Espero que de uma forma boa, vamos descobrir, né? Mas como eu disse, né, ele é para ser mais curto, então devemos voltar aí em janeiro, né, final de janeiro. E creio que até abril a gente deve finalizar os Contos de Elora. Mas a gente não vai parar com os RPGs aqui da casa, que... primeiro, a gente é tudo maluco de RPG, né? Então a gente não consegue ficar sem jogar. Mas aí... I do have a problem. Mas aí eu vou sair do banco do motorista e vou pro carona. Então, vou deixar aí com quem vai resolver essa parada depois do fim do Conselho de Elora. Deu uma de Matthew Mercer, então. É isso mesmo. Meteu o Matthew Mercer. Exatamente. Exato, né? Cara, tão fã que falou, não, beleza, vou botar meu cosplay de Matthew Mercer aqui. Sem peruquinha, por favor. Sem peruquinha, A nem ideia... as unhas pintadas. Porque assim, ó, eu vou ser sincero, gente, eu gosto muito de mestrar, eu acho muito legal, eu gosto muito de contar história, né? Não à toa virei escritor, mas Por que será? eu acho que eu gosto mais de ser jogador mesmo, então tem a oportunidade Com isso, aí. a novidade fica com a Jeb. Parabéns! Então... já a revelação! A gente fez um sorteio entre todos os jogadores sobre quem que ia ser o próximo mestre, a Jeb perdeu, daí vai ter que ser ela. Não, brincadeira. A ideia Então, perdemos 2, então. Mas vamos lá, Jeb. Primeiro você, primeiro as damas. Vamos lá. Fala um pouquinho. Então, eu acho que todo mundo, quase, assim, jogar tem um tempero especial, mas eu tenho algumas campanhas já que eu já mestrei e outras que eu tenho escritas e eu não tive a oportunidade de mestrar ainda, eu gosto muito de mestrar. E eu tenho uma campanha que eu amo de paixão, que uma parte dela já foi inclusive transmitida na Twitch, mas essa campanha tem uma prequel. E aí eu trouxe algumas opções pro pessoal e eles gostaram muito dessa ideia dessa prequel. Então a gente vai jogar em um universo pós-apocalíptico bem recente, né? E ela é a prequel de um universo que vira medieval posteriormente, porque a tecnologia meio que acaba. Então a gente vai colocar esse grupo maravilhoso, lindo, que o Thiago elogiou muito, e eu tô muito feliz que eu vou poder mestrar pra um grupo tão bom. E então a gente vai jogar essa galerinha assim num pós-apocalíptico, vai ser um D&D. A gente tem algumas raças fantasiosas, mas a gente tem um universo bem diferente do que vocês estão acostumados em Elora, porque ele traz um pouquinho da nossa modernidade, né, para os cenários e para a sociedade no geral. Então eu acho que eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler, mas acho que vocês vão gostar, é algo diferente e é uma campanha que eu tenho muito carinho e que eu nunca pude mestrar essa prequel, eu só mestrei a campanha que viria depois.
Então, assim, eu tenho muito carinho e eu acho que vocês vão gostar dela tanto quanto eu. E quem sabe um dia eu faço a campanha outra também, que a gente deixa ela para um futuro, porque ela é bem mais comprida. Bem mais comprida. E eu só quero O dizer que Thiago- eu tô tão ansioso que eu já fiz a arte do meu personagem. Tá vendo? Viu? Ele tá querendo que você continue perdurando como narradora por um bom tempo, tá? Ele tá pendurando mesmo o lápis e o papel e os livros. Não, mas é por um tempo. É dar aquela respirada, é um sabático. É um sabático. E Mas eu não vou ficar aproveitando- por tanto tempo, né? Porque você tem uma novidade também, Silvio. Na verdade a gente vai intercalar hoje com o sucesso de Contos de Elora, deu pra ver, né? A gente acompanha as pessoas e agradecer todo mundo que nos assiste, que comenta, que deixa sugestões e que fala pra gente, né? Agradecer demais todo mundo. A gente vai ampliar. A gente vai continuar tendo um RPG medieval, isso lógico que depois do Contos de Elora, que pode acabar em abril ou em dezembro do ano que vem, vai saber. Depende dos jogadores. Mas a Jeb já está preparando, ela já tem tudo preparado para assumir o manto de narradora de medieval, no caso D&D. E vai sair no mesmo dia, do Contos de Elora, a gente só está arrumando a agenda. Só que a gente ampliou. E ano que vem a gente vai ter 2 RPGs com os mesmos jogadores em uma parte de espetáculo deles. 2 RPGs, o da Jeb, continuando medieval com todos esses que estão aqui. E eu vou trazer um pequeno spoiler aqui. Teremos um RPG Storyteller, vampiro. Só que não vai ser só vampiro. Nós teremos caçadores e lobisomens. E o update que serão 12 jogadores. Intercalando as sessões ou intercalando as subcampanhas ali. A ideia é que a gente tenha entre 6 meses e 1 ano e meio de campanha. E já está tudo desenhado. Esses loucos aqui também toparam esse desafio, mas eles não vão estar todos na mesma tela ao mesmo tempo. Então teremos alguns jogadores que vão ajudar a entrar no grupo, afinal são 12, e ainda temos 1 ou 2 vagas abertas para quem estiver assistindo, tiver alguma experiência e queira participar, e queira ser um lobisomem, um vampiro ou um caçador. Mais importante, por causa do tempo de todos aqui, né? Então você sabe que a gente realmente tem que mover as agendas para todo mundo, tá? Quem joga RPG há algum tempo sabe disso. Que é adulto, então, principalmente, né? Adulto que joga RPG sabe como é que é. Sim. Então a gente vai precisar ter essa colaboração de todo mundo, estar bem comprometido de jogar. E daí você vai escolher se você quer ser um lobisomem, um vampiro ou um caçador, e tudo isso interagindo nas cidades e na campanha que eu já desenvolvi. Mas é isso, essas são as novidades. No Instagram da Black, tanto a Jeb quanto eu. Depois nós vamos soltar mais informações para ir alimentando todo mundo. Mas até lá, continuem. Se você não assistiu o Conto de Elora, assistam. São 50 episódios aí, do ato 1 e do ato 2. E a gente vai ter um bom tempo ainda de Contos de Elora. E também um bom tempo para que eu e que a Jeb, a gente se prepare para tentar chegar no mesmo nível do Thiago como narrador. É difícil, mas a gente vai fazer o nosso melhor nesse tempo aí. Mas é isso. Para. Ai, não. Nós aceitamos essa missão árdua em prol do nosso grande amigo Thiago poder jogar também. Exatamente. O que a gente não faz pelos nossos amigos. Eu agradeço. Confirmado, então. Contos de Elora 4. Olha, por que não? Né, Contos de Elora 4, 100 anos no futuro, onde a Mag ela é uma herói lendária, que tem estátuas dela. Uma ciborgue. Ela acendeu a divindade. Ela virou uma divindade anã. A gente conversou sobre isso, hein, Thiago? A gente conversou e eu conversei com o Thiago a respeito disso, de uma campanha medieval num futuro, depois do Contos de Elora, já dando spoiler aqui. Mas ele falou que não, vamos esperar o que vai acontecer com os personagens. Então não sei se isso é bom ou se é ruim, tá, pessoal? Cyberpunk. Contos de Elora. Vem aí o CPK. A possibilidade não sempre existe. Final né? feliz. Calma, gente, vocês estão muito Por favor. pessimistas. Afinal, só um de vocês pegou fogo. Calma aí. Mas. Qual é, cara? Para ainda. Aí, ó. Ó, o cara tem que ir no final. É que o próximo vai ser congelado, não vai pegar fogo. Eu vou, ó, se a Aren morrer, você vai ver, eu vou transformar o personagem no Vegeta. O Tolly vai ficar igual Me reviva. Vai ficar igual o Gavião,
arqueiro no Vingadores Ultimato. Caraca, eu vou falar. Exatamente. Por favor, não faça isso. O quê? Me dê esperança. Isso Sou trevoso. não dê esperança. Eu sou Mas, trevoso, não me faça então, isso. só aproveitando o gancho, né, que o Silvio falou, né, nós temos aí 12 sessões do ato 1, né, mais 38 do ato 2 aí, totalizando, né, as 50 que a gente fez. E eu sei que às vezes é muita coisa, né, pra ser consumido, então a gente vai, obviamente, assim como a gente fez no ato 1, a gente vai fazer um resumo sobre o ato 2, vai, digamos assim, vai ser bem mais sucinto, porque aconteceu muita coisa no ato 2, né? Mas assim, pra quem de repente tá pegando agora, né? E quer ver o final, quer ver o ato 3, mas né, quer pelo menos ter uma base ali do que aconteceu e tudo mais. A gente já tem, né, o resumo do ato 1, como eu falei, né, no YouTube da Black Company, só procurar lá Black Company BR no YouTube. Tem uma playlist do Contos de Elora, tem lá o resumo do ato 1, né, da primeira temporada. A gente vai fazer o resumo do ato 2, aí para poder assistir o ato 3 tranquilo, e daí com mais tempo, um pouco mais relaxado, consegue assistir tudo, né, com calma, porque nós devemos voltar ali no segunda metade de janeiro com o ato 3. Fechou, pessoal? Acho que é isso, então, né? Alguém quer deixar aí, tipo, uma última palavra sobre o ato 2? Alguma revolta? Me reviva. Volta o save. Volta o save. Deusa, Volta o vote save aí, um para velho. eleger a Mag e a divindade. Não ao Misha, a gente vai substituir ele. Caraca. É Exatamente. Mas esse era brincadeira, meu plano, mas tudo bem. Me meme, reviva. é meme. Cara, A você sabe que ideia... teve uma hora, quando a gente viu aqueles desenhos no chão e a menina no altar, eu fiquei pensando, cara, o quanto o Thiago deixa a gente mudar essa merda e botar a Mac como deusa nessa hora. Mas daí eu pensei, ele não vai deixar. Contos de vai. Elora, E se- do 3 vai acabar em dezembro, eu tô avisando. Não, Dezembro do ano que vem. Mas E se a gente um negócio... sacrificar o Misha e colocar a Mag? Então, eu sempre disse pra vocês. Se a gente né? falhar na missão de proteger o Misha, acender a Mag é sempre uma opção melhor do que deixar o bicho lá acender. Não vamos Então. falar de acender, porque já pegou fogo uma. Aí, ó. Pô, aí você aí tá de sacanagem também. Não, mas, ó, eu sempre falei pra vocês, a gente dá um jeito nas histórias. Vocês estavam ali no final, ali na sessão 49, a gente precisava terminar na 50, tá, gente? Por uma questão de calendário dos jogadores. E na sessão 49 eles falaram assim, e se a gente for matar outra pessoa em vez de matar o cara? Cara, eu falei, ó, dá pra fazer. Eu tinha, né, a ideia, mas assim... arquem com as consequências, é só isso que eu digo. Justo. Então tá, gente. Caraca, ó, é muito pai mesmo, né? É muito pai. Olha, você tem todo o direito de você fazer, você vai arcar com as consequências. Mas a cinta vai cantar. A chinela vai voar. assim, né? Não sou esse tipo de pai. Eu só com os jogadores que eu sou assim. Não, que isso. Mas, ó, enfim, né, gente? Pô, obrigado aí mais uma vez, né? Pra vocês terem tido esse tempinho aí pra gente conversar e fazer esse encontrinho sobre tudo que aconteceu no ato 2. Valeu aí por disponibilizar sua voz aveludada como o mestre de cerimônias dessa conversa, né? E lembrando aí, pessoal, né? Vocês já sabem, mas a gente sempre fala aqui de seguir a Black Company nas redes sociais, né? O Instagram, que é o nosso mais forte, Black Company BR _. Canal do YouTube, né? Provavelmente se você já deve seguir, porque você está vendo esse vídeo agora. Eu duvido que se você estiver vendo, você ainda não se inscreveu e não deu like, né? Porque seria um absurdo, imagina, né? Mas também, né, temos aí a campanha no Spotify. Descobri muita gente, viu, agora com o final né, do ato 2, pessoal que eu achava assim que nem acompanhava a gente lá, tava acompanhando a gente no Spotify, eu não sabia que a gente tinha essa força lá, então, ó, valeu aí. Se você quiser ouvir pelo Spotify também, vai lá no canal da Black Company, também tem os nossos outros podcasts. Tiagão, inscreve lá, sabe onde é que você pode ouvir também? No portal. Opa. É verdade, no nosso portal, inclusive, né, para ficar bem informado com as notícias da cultura pop, né,
no blackcompany.com.br. Vocês encontram notícias sobre anime, cinema, esporte eletrônico, jogos em geral, livro, mangá, mais uma infinidade de coisas. E vocês podem assistir, ouvir, enfim, a todos os nossos programas que também estão lá linkados dentro do portal. Essa foi a minha contribuição, minha colherzinha de chá aí. Meu Moicano vai voltar, hein? Vai voltar. Né, e só por fim aí, pessoal, né? Também quem acompanha a gente já sabe disso. A gente tá aí com a campanha para manter os nossos serviços aí da Black. Então, se você está aqui assistindo, né, gostou dessa nossa conversinha, do que a gente tá fazendo ali nos Contos de Elora, quer ver esses outros RPGs aí que nós temos planejado para o futuro, considere dar uma ajudinha para nós. A chave Pix vai estar aqui na descrição. Também tem o QR Code aí nos nossos outros vídeos, tá? E deixar lá o valor, né, de um cafezinho ou de um pão ao chocolate, como o Marcelo falou que comeu demais durante sua viagem. Nossa, então, era de manhã, de tarde, de noite. Ia até no sonho. Agradeço. Inveja. Agradecemos, caso você possa dar essa ajudinha. Caso contrário, gente, só de se inscrever, dar like e compartilhar os nossos conteúdos já ajuda demais, ok? Então acho que é isso, gente. Vejo vocês. Colocar essa parte serri, né, na escritório da Black. Boa. Ajuda. É o mínimo que eu espero. Apoia. Aqui em Curitiba, inclusive. Já que estamos botando tudo, né? Vamos botar isso aí também. Vai lá, né? vai. O Silvão vai botar tudo. Mas é isso, gente. Ó, Pode encerrar, né, galera? Então, galera, espero vocês aí no ato 3 de janeiro de 2026. Nós E daí saberemos se o Tualen vai continuar ou não no Contos de Elora depois dele. E se ele vai continuar casado também. Muito bem, né? E agora Ai, se o você vai tirando rever tudo, né? você.